Fala galera, beleza? Sábado agora tem o UFC 275 a partir das 7h30 da noite no canal Combate. E vamos para as análises e os palpites do card inteiro. A primeira luta vai ser pelo peso pena feminino. A Ramona Pascual, que é das Filipinas, vai enfrentar a Joseline Edwards, que é do Panamá. A Pascual tem 33 anos, 6 vitórias e 3 derrotas. Venceu 4 por nocaute, 1 por finalização e 1 por decisão. Perdeu 1 por nocaute, 1 finalização e 1 decisão. Fez uma luta pelo Invicta, ela nocauteou a adversária em 1 minuto, menos de 1 minuto, no primeiro round, em janeiro de 2022. Em fevereiro, ela já estreou no UFC e ela perdeu para Josiane Nunes, por decisão unânime. A brasileira foi bem melhor na luta, ganhou até por 30-26, não nocauteou por pouco. A Edwards tem 26 anos, 10 vitórias e 4 derrotas, ganhou 5 por nocaute, 3 por finalização e 2 por decisão. Perdeu 1 por finalização e 3 por decisão. Ela está no UFC desde 2021, fez 3 lutas no ano. Venceu na estreia a Wu Yanan por decisão unânime, depois perdeu para Carol Rosa e para Jessica Rose Clark, as duas por decisão unânime. A Edwards é favorita nas casas de apostas com cerca de 60%. É uma luta bem parelha, bem equilibrada aí. Eu acho que não é para tanto esse favoritismo, mas eu vou concordar sim. A Edwards ela é mais rápida, ela é mais técnica, ela é boa na luta em pé. As lutas que ela perdeu foi porque a adversária levou para o chão, ou para a Carol Rosa, por exemplo, que é uma ótima striker, né? Melhor do que ela. A Rose Clark amarrou bem a luta e ela não sabia fazer nada, mas a Pascual não é de levar para o chão, ela também luta em pé e ela é um pouco lenta, apesar de ser um pouco mais forte e maior do que a Edwards, mas eu vou ficar com a vitória da Joseline Edwards. A segunda luta também feminina, dessa vez pelo peso palha, a chinesa Na Lian vai enfrentar a argentina Silvana Gomes Juarez. A Lian tem 25 anos, 19 vitórias e 5 derrotas, ganhou 7 por nocaute, 10 por finalização e 2 por desqualificação da adversária. Tem 2 derrotas por nocaute, 2 por finalização e 1 por decisão. Fez só uma luta pelo UFC em abril de 2021 e foi nocauteada pela Ariane Sorriso no começo do segundo round. Tem 18 vitórias no primeiro round, 18. Das 19 da carreira, 18 foram no primeiro round. E uma só das 24 lutas da carreira dela foi para decisão. A Juarez tem 37 anos, 10 vitórias e 4 derrotas. Ganhou 6 por nocaute, 2 por finalização e 2 por decisão. Perdeu 1 por nocaute, 2 por finalização e 1 por decisão. Fez 2 lutas pelo UFC, foi finalizada no primeiro round nas duas, pela Lupita Godinez e pela Vanessa Demopoulos. Antes de entrar no UFC, ela já foi nocauteada pela Poliana Botelho e perdeu também para a brasileira Ariane Lipski, por decisão. Em 14 lutas como profissional, só 3 terminaram por decisão. Bom, a Juarez é favorita nas casas de apostas com cerca de 55%. Dessa vez eu vou contra, vou discordar. A Juarez é mais forte, em pé ela é um pouco melhor, tem um poder relativamente bom de nocaute, mas ela é muito fraca na luta de chão e que é justamente a especialidade da Na Lian. Então eu vejo a vitória da chinesa nessa luta. Acredito que a Na Lian consiga até uma finalização. A terceira luta pelo peso galo masculino, o coreano Kyung Ho Kang vai enfrentar o Dana Batiguerel, que é da Mongólia. O Kang tem 34 anos, 17 vitórias e 9 derrotas, venceu 2 por nocaute, 11 por finalização e 4 por decisão. Perdeu 1 por nocaute, 1 por finalização, 6 por decisão e 1 por desqualificação. Tem uma luta sem resultado. Está no UFC desde 2013, ele estreou perdendo para o Alex Cáceres por decisão, mas a luta foi anulada. O Cáceres foi pego pela usada, por uso de maconha. Fez mais 9 lutas no UFC, ganhou 6 e perdeu 3. Ele ganhou 3 por finalização e todas as outras terminaram em decisão, tanto as vitórias quanto as derrotas. Ele tem 3 vitórias e 1 derrota por decisão dividida, mas todas elas deveriam ter sido unânimes. Não era para decisão dividida, não foi tão equilibrada não. As 3 que ele ganhou mesmo, e a que ele perdeu mesmo. O Batiguerel tem 32 anos, 12 vitórias e 3 derrotas, tem 8 vitórias por nocaute, 2 por finalização e 2 por decisão. Perdeu 1 por nocaute e 2 por decisão. Está no UFC desde 2019, ganhou 3 e perdeu 2. Tem 7 vitórias no primeiro round, incluindo as 3 no UFC. E perdeu por decisão para o Hailey Alaten e foi nocauteado pelo Chris Gutierrez. Ele nocauteou o Brandon Davis, o Kevin Natividad e o Guido Canetti. O Batiguerel é favorito nas casas de apostas, cerca de 60%. Confesso que fiquei surpreso por ele ser o favorito, né?
Para mim, o Kang é muito mais lutador, ele é muito mais completo. O Batguerel, claro, tem um poder bom de nocaute, né? Ele consegue, se ele encaixar um bom golpe ou uma boa sequência, ele consegue nocautear. Mas o Kang só foi nocauteado uma vez há muito tempo atrás, por tiro de meta ainda, quando isso era permitido. Para quem não sabe, o cara chuta a cabeça do outro no chão. Então ele tem bastante resistência aí no queixo. Eu não acho que o Batguerel vai conseguir nocautear. Então eu fico com a vitória do Kang. Próxima luta, pelo peso meio-médio, o português André Fialho, mais uma vez vai lutar, né? Vai enfrentar o australiano Jake Matthews. O Fialho tem 28 anos, 16 vitórias e 4 derrotas, 13 vitórias por nocaute, 1 por finalização e 2 por decisão. Perdeu 2 por nocaute e 2 por decisão. Tem uma luta sem resultado. Fez 3 lutas no UFC em menos de 5 meses e já vai para a próxima. Ele perdeu para o Michel Pereira por decisão na estreia. Depois nocauteou o Miguel Baeza e o Cameron Van Camp, os dois no primeiro round. Ele tem 13 vitórias no primeiro round. O Matthews tem 27 anos, 17 vitórias e 5 derrotas, ganhou 4 por nocaute, 7 por finalização e 6 por decisão. Perdeu 1 por nocaute, 3 por finalização e 1 por decisão. Está no UFC desde 2014, ganhou 10 e perdeu 5 lutas na organização. Suas vitórias mais relevantes foram contra o Li Jingliang e o Diego Sanches, os dois por decisão, e o Sanches foi em 2020 já, quando ele já estava no fim de carreira. Ele foi finalizado pelo James Vick, Rocco Martin e Sim Brad, e nocauteado pelo Kevin Lee. O Fialho é favorito nas casas de apostas, com cerca de 60%. Concordo dessa vez, gosto muito do Fialho, acho que o poder de nocaute dele é muito bom, ele tem um boxe afiadíssimo, e acredito que ele consiga vencer. Com certa ressalva aí, porque o Jake Matthews pode conseguir amarrar a luta, apesar de eu achar difícil, porque a defesa de queda do Fialho é boa, sim. Mas o gás do Fialho não é dos melhores. Se a luta passar do segundo round aí, acho que pode complicar um pouco. Mas eu fico com a vitória assim do Fialho. Pelo peso pena masculino também, o chinês Maheshat Heiser vai enfrentar o americano Steve Garcia. O Heiser tem 23 anos, 6 vitórias e 1 derrota, ganhou 3 por nocaute, 3 por decisão, perdeu 1 por decisão, ganhou o Contender Series em novembro de 2021, vai estrear no UFC. Tem um bom nível na luta em pé. Garcia tem 30 anos, 12 vitórias e 4 derrotas, 9 vitórias por nocaute e 3 por decisão, perdeu 1 vez por finalização e 3 por decisão. Já lutou pelo Bellator e venceu o Contender Series em agosto de 2019, por nocaute no primeiro round. Acabou indo para a LFA, conseguiu mais uma vitória por nocaute, e aí finalmente foi para o UFC. Já fez 2 lutas na organização. Ganhou do Luiz Pena por decisão e nocauteou o Charlie Ontiveros. O Garcia é favorito com cerca de 60%, dessa vez vou concordar. A luta deve se passar em pé, eu acredito que o Garcia tem mais experiência, mais contundência, é mais forte e deve vencer essa luta. Então ficou com a vitória do Steve Garcia. Próxima luta pelo peso pena masculino também, o coreano Seng Woo Choi vai enfrentar o australiano Joshua Culibao. O Choi tem 29 anos, 10 vitórias e 4 derrotas, ganhou 6 por nocaute e 4 por decisão, perdeu 1 por nocaute, 2 por finalização e 1 por decisão. Está no UFC desde 2019, ele perdeu para o Evloev, que é invicto, né, o russo que lutou contra o Dan Ige, 16-0 agora, e para o Gavin Tucker, que é 13-2, também mal perdeu, e para o Alex Cáceres, que estava bem embalado ganhando de todo mundo. Ele ganhou do Suman Mokhtarian, do Youssef Zalaf e do Julian Erosa. Os dois últimos aí são lutadores até que decentes. O Culibao tem 28 anos, 9 vitórias e 1 derrota e 1 empate. Venceu 5 por nocaute e 4 por decisão, perdeu 1 por nocaute. Tem 3 lutas no UFC, foi nocauteado pelo Jalin Turner no segundo round, empatou com o Charles Jourdain, foi um pouco controverso o resultado, porque ele perdeu essa luta, e ganhou do Shai Lian por decisão. O Choi é favorito com 70%, eu concordo bastante nessa. Outra luta que acredito que se passa em pé, o Choi tem vantagem na envergadura, ele é mais técnico, mais forte, e para mim ele vence sim. Então eu fico com a vitória do coreano Choi. Fechando o card preliminar, o americano Brendan Allen vai enfrentar o australiano Jacob Malcolm, pelo peso médio. O Allen tem 26 anos, 18 vitórias e 5 derrotas, ganhou 5 por nocaute, 10 por finalização e 3 por decisão, perdeu 2 por nocaute, 1 por finalização e 2 por decisão. Está no UFC desde 2019, ganhou 6 e perdeu 2. Ele finalizou o Kevin Holland, o Carl Robertson e o Sam Alvey
nocauteou o Tom Breeze e ganhou do Kyle Daukaus e do Punahele Soriano por decisão. Ele foi nocauteado pelo Sean Strickland e pelo Chris Curtis, os dois no segundo round. O Malcolm tem 26 anos, 6 vitórias e 1 derrota, ganhou 2 por nocaute e 4 por decisão, perdeu 1 por nocaute, fez 3 lutas no UFC, foi nocauteado pelo Phil Howes em 18 segundos e ganhou do Al Hassan e do AJ Dobson por decisão. O Allen é favorito com cerca de 70%, mais uma que eu concordo. Tem um pequeno risco aí o Malcolm é aquele lutador bem chato que tem um bom nível de wrestling, fica agarrando e segurando, mas não faz nada. O Allen, por outro lado, tem um nível bom de wrestling também, e é finalizador, é nocauteador, então eu vejo a vitória do Brandon Allen. Pelo card principal, a gente começa com uma boa luta. O Jack Della Maddalena, australiano, uma das promessas do UFC, vai enfrentar o Ramazan Emeev, que é um russo, pelo peso meio-médio. O Maddalena tem 25 anos, 11 vitórias e 2 derrotas, ganhou 9 por nocaute, 1 por finalização e 1 por decisão. Perdeu 1 por nocaute e 1 por finalização. Ganhou o Contender Series em setembro de 2021. Fez uma luta só no UFC. Ele nocauteou o até então invicto Pat Rodrigues no primeiro round. Suas 2 primeiras lutas na carreira foram só as derrotas. Depois disso, ele vem agora de 11 vitórias seguidas. O Emeev tem 35 anos, 20 vitórias e 5 derrotas. Está no UFC desde 2017. Ganhou 5 e perdeu 2 na organização. Todas as suas lutas no UFC terminaram por decisão. Perdeu para o Danny Roberts e para o Rocco Martin. Ganhou do Sam Alvey, Alberto Mina, Stefan Sekulic, Niklas Stolze e David Zawada. Ele só venceu adversários de nível um pouco baixo aí, né? Médio para baixo. O melhor da lista que ele ganhou foi o Alberto Mina, mas ele já está com 40 anos, então também não é nada de absurdo. Bom, Maddalena é favorito nas casas de apostas, com cerca de 60% também. Eu vou concordar, eu gosto bastante dele. É um lutador que bate bem forte. O russo tem aquele jogo mais chato, mais controlado, tanto que quase todas as lutas vão para decisão. Mas eu acho o Maddalena bem melhor aí. Ele é muito melhor na luta em pé, o que pode segurar um pouco é o russo tentar amarrar a luta, mas acho bem difícil. Eu fico com a vitória do Jack Della Maddalena. Na segunda luta do card principal, pelo peso mosca masculino, a gente vai ter o brasileiro Rogério Bontorin contra o angolano Manel KP. O Bontorin tem 30 anos, 16 vitórias e 4 derrotas, ganhou 3 por nocaute, 11 por finalização e 2 por decisão, perdeu 1 por nocaute, 1 por finalização e 2 por decisão. Tem 2 lutas sem resultado. Fez 6 lutas no UFC, ganhou 3 e perdeu 3, mas uma das vitórias dele foi anulada, porque ele foi pego pela usada. Vem de derrota para o Brandon Royval, foi nocauteado pelo Kai Kara-France e perdeu para o Ray Borg. Teve um juiz que deu até 30-25, então ele apanhou bastante. Venceu só do Raulian Paiva por uma interrupção médica no primeiro round e do Magomed Bibulatov, uma decisão dividida. O KP tem 28 anos, 17 vitórias e 6 derrotas, ganhou 11 por nocaute, 5 por finalização e 1 por decisão, perdeu 2 por finalização e 4 por decisão. Ele veio do Rising, tem 4 lutas pelo UFC. Perdeu na estreia para o Alexandre Pantoja, uma decisão unânime, 29-28. Perdeu, entre aspas, para o Matheus Nicolau, uma decisão dividida muito controversa, no MMA Decisions, que é um site que mostra avaliação de vários sites aí especialistas. 23 dos avaliadores, todos eles, deram a vitória para o KP. Mas no UFC a gente sabe como é, igual aconteceu agora na semana passada com os Algas Zumagulov, que ele ganhou claramente do Jeff Molina, e os juízes deram a vitória para o Molina. Então, é isso. Depois dessa luta aí que ele perdeu por decisão dividida, ele fez mais 2. Nocauteou no primeiro round o Odd Osborne e os Algas Zumagulov, os dois que lutaram no sábado passado aí. O KP é favorito com 70%, eu concordo bastante. Esse é um dos caras que eu acho que vai chegar longe aí, pelo menos pegar um top 5 na divisão. Perdeu só para o Alexandre Pantoja, que é um craque, né? Um brasileiro muito bom. O Bontorin está numa fase bem ruim, ele é melhor na luta de chão, mas não sei se ele vai achar o Cap na luta. Inclusive, eu acredito até que o Cap vença por uma joelhada. Numa das entradas da tentativa de queda do Bontorin, o Cap é muito bom na joelhada, ele é bem mais rápido, tem poder de nocaute, apesar de ser peso mosca. Então ficou com a vitória do Cap. Terceira luta do card principal pelo peso palha. A gente vai ter uma revanche aí. A chinesa Weili Zhang vai enfrentar a polonesa
Joanna Jędrzejczyk. A Zhang tem 32 anos, 21 vitórias e 3 derrotas. Venceu 10 por nocaute, 7 por finalização e 4 por decisão. Perdeu 1 por nocaute e 2 por decisão. Está no UFC desde 2018. Ganhou da Danielle Taylor, Tessa Torres por decisão unânime. Finalizou Jéssica Aguilar, nocauteou Jéssica Andrade e ganhou da Joanna já por decisão dividida. Uma das melhores lutas da história do UFC. Foi uma guerra. Perdeu depois disso 2 vezes para Rose Namajunas. E a primeira vez por nocaute no primeiro round, com um chute na cabeça, quando ela perdeu o cinturão. E a segunda por decisão dividida. Uma lutaça também. A Joanna tem 34 anos, 16 vitórias e 4 derrotas. Ganhou 4 por nocaute, 1 por finalização e 11 por decisão. Perdeu 1 por nocaute, 3 por decisão. Também já foi campeã do UFC. Está na organização desde 2014 e tem 10 vitórias e 4 derrotas. Fez 5 defesas de cinturão, venceu já a Cláudia Gadelha 2 vezes, a Jéssica Andrade, Cara Esparza, Tessia Torres, Michelle Waterson e outras. Assim como a Zhang, ela perdeu 2 vezes já para a Rose, 1 por nocaute no primeiro round e 1 por decisão. Perdeu também para a Valentina Shevchenko, para a própria Zhang, as 2 por decisão. A Zhang é favorita nas casas de apostas, cerca de 60%. Concordo bastante também. A Joanna tem uma ótima movimentação, mas a chinesa é mais forte, mais contundente. Ganhou a primeira luta, onde a polonesa ficou desfigurada, uma foto que até viralizou. A cabeça dela ficou bastante inchada. E acredito que a chinesa ganhe novamente, principalmente porque a Joanna não luta há 2 anos. Desde que ela perdeu para a Zhang, ela está parada. Claro que continua treinando, mas não acredito que um atleta que não está ativamente lutando treine com o mesmo âmbito de um atleta que está competindo direto. Então eu fico com a vitória da Weili Zhang. Na luta co-principal, pelo peso mosca, disputa de cinturão, a Valentina Shevchenko vai defender o cinturão contra a brasileira Taila Santos. A Shevchenko tem 34 anos, 22 vitórias e 3 derrotas, ganhou 8 por nocaute, 7 por finalização e 7 por decisão. Perdeu 1 por nocaute e 2 por decisão. Está no UFC desde 2015, venceu 11 e perdeu 2 na organização. Vai para sua 7ª defesa de cinturão. Já ganhou da Holly Holm, Juliana Pena, Pedrita, da Joanna, Jessica Ai, Liz Carmouche, Caitlin Chukagian, Jennifer Maia, Jéssica Andrade e Lauren Murphy. Suas derrotas no UFC foram as 2 para Amanda Nunes. A primeira uma decisão unânime, a segunda uma decisão dividida. Também foi controversa, na minha opinião e de grande parte da imprensa, a Valentina ganhou essa luta. A Taila tem 28 anos, 19 vitórias e só 1 derrota. Ganhou 10 por nocaute, 3 por finalização e 6 por decisão. Sua derrota foi por decisão. Já é a 4ª do ranking, fez 5 lutas no UFC, perdeu só na estreia para Mara Romero Borella, uma decisão dividida, mas que realmente a mexicana foi superior. A Taila venceu por decisão unânime a Molly McCann, a Gillian Robertson e a Roxane Modafferi. Vem de finalização agora no primeiro round contra a Roanne Wood. A Valentina tem o maior favoritismo da noite, cerca de 90%. Eu concordo que ela é bem favorita, mas 90% eu acho exagerado sempre. Ainda mais que a brasileira também não é ruim. Mas dificilmente ela vai conseguir vencer. A Valentina é superior na luta em pé, ela é muito mais técnica, ela é melhor no chão, tem mais gás, tem mais experiência. Tanto a brasileira quanto qualquer outra, eu acho muito difícil conseguir tirar esse cinturão da Valentina. Não sei que ela deu uma desanimada aí na carreira. Mas fico então com a vitória da Valentina Shevchenko. Na luta da noite, nosso Glover Teixeira vai defender o cinturão do peso meio pesado contra o Jiri Prochazka, que é da República Tcheca. O Glover tem 42 anos, 33 vitórias e 7 derrotas. Venceu 18 por nocaute, 10 por finalização e 5 por decisão. Perdeu 3 por nocaute e 4 por decisão. Está no UFC desde 2012, é o atual campeão da categoria. Tem 16 vitórias e 5 derrotas na organização. Venceu as últimas 6 lutas e finalizou Carl Robertson, Ion Cutelaba, Marreta e Ian Blachowicz. Nocauteou Anthony Smith e venceu Nikita Krylov por decisão dividida, mas que deveria ser unânime, ele foi bem melhor. Sua última derrota foi em 2018 para o Corey Anderson. Perdeu também para o John Jones, para o Alexander Gustafsson e para o Anthony Johnson. Só o cara fera. O Prochazka tem 29 anos, 28 vitórias, 3 derrotas e 1 empate. Ganhou 25 por nocaute, 2 por finalização e 1 por decisão. Perdeu 2 por nocaute e 1 por finalização. Foi campeão do Rising. Fez só 2 lutas no UFC. Ganhou as 2 por nocaute no segundo round. Do Volkan Oezdemir e do Dominic Reis.
Está numa sequência de 12 vitórias, 11 delas por nocaute, 8 delas no primeiro round. Bom, essa luta não é difícil de analisar. O Prochazka está com favoritismo nas casas de apostas, cerca de 65%. O que a gente pode esperar dessa luta? O Prochazka, se ele lutar no estilo que ele sempre lutou, eu acredito que o Glover vença sim, sem muitas dificuldades até. O Prochazka luta com a guarda baixa, ele vai para frente igual um louco, ele bate forte, claro, mas não tem defesa de queda, ele vai para frente muito aberto. Então acho que ele pode tanto tomar uma porrada do Glover, que tem a mão pesada, tanto o Glover, se quiser lutar mais seguro, que eu acredito que ele vai fazer, usando a experiência dele, ele leva para o chão e estando no chão ele não deve nem ter dificuldade para finalizar. O Glover é o melhor da categoria nesse quesito, de longe, é o lutador mais completo, então eu fico com a vitória do brasileiro Glover Teixeira. Bom, se inscrevam no canal, deixa o like, comenta aí. Por hoje é só, boa sorte para nós.